Capítulo 4. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é levado... falar sobre... Ficamos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 22 e 23. Glória a Deus. Hoje é o nosso terceiro e último encontro falando sobre o fruto do Espírito. E hoje trabalharemos aqui os últimos três, que fala de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos encontraram? Amém? Nos diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos, ó Pai, por poder estar na Tua casa nesta noite, por poder estar juntamente com os meus irmãos, estudando acerca da Tua palavra. Orienta-nos, instrui, prepara-nos, ó Pai, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por Tua palavra. Pai querido, esta é a oração que eu faço, e faço ela com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos? Meus irmãos, como já anunciado, hoje é o nosso terceiro encontro falando sobre o fruto do Espírito. Eu confesso aos irmãos que eu estava bem tranquilo neste dia de hoje. Nós ouviríamos um pastor amigo que viria lá da cidade de Guarulhos, mas ele nos ligou aí por volta de 7 horas com um problema de estar aqui. Então, eu falei, Senhor da glória, aí são os desafios, né? Eu falei domingo aqui, como superar os desafios. Então, é um desafio para nós, porque uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar a palavra de Deus. Tem muita diferença entre pregar e ensinar a palavra. Hoje é um culto de ensino, é voltado ao crescimento, ao estudo da palavra, de forma didática, de que haja compreensão da parte de todos nós. E vamos lá, a gente falou, foi dividido em 3 partes este estudo. Primeiro falamos sobre paz, amor e alegria. O nosso irmão evangelista Paulo deu continuidade no segundo encontro, falando sobre benignidade, longanimidade e bondade. E hoje falaremos então sobre os últimos 3, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente já fez diferença aqui entre o fruto do Espírito, né, e os dons espirituais, a diferença, né? Já falamos um pouco sobre isso, que o fruto é algo que é gerado em nós, enquanto os dons é algo que é doado a nós, entende? É algo que vem para nos complementar, vem para edificar a igreja. A finalidade dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo. Isto é tudo feito para a glória e louvor do nome do Senhor, mas a gente vai trabalhar um pouco sobre esta questão, sobre o fruto do Espírito. E hoje falaremos então sobre isso, fidelidade. Eu quero ler um texto com os irmãos, Salmo de número 101, versículo 6, que nos fala assim: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha, é forte, hein? Eu vou repetir este salmo.
Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Eu fiz questão de ler este salmo, porque este salmo expressa o que é fidelidade. Expressa o que é fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, ela vai aparecer traduzida como fé. Então, algumas traduções bíblicas, esta palavra fidelidade, ela é traduzida por fé. E essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado, porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, que nós estudamos, a gente vai ver que a tradução que mais se encaixa ao contexto aqui de fidelidade, portanto, é sobre fidelidade e lealdade, não fé. Por mais que ela seja traduzida por fé, dentro do contexto do fruto do Espírito, a gente vai ver esta ideia. A ideia do quê? De fidelidade e lealdade. Você percebe que isso é algo de extrema importância para a igreja, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, fidelidade, lealdade. Isto, vivemos em uma geração corrompida, em uma geração que não honra com a sua palavra, que falta compromisso, que falta seriedade. Percebe-se a importância da palavra de Deus para o contexto em que nós estamos inseridos como igreja. Portanto, a ideia aqui é de fidelidade, é de lealdade, e isto a gente precisa regar. A gente trouxe a ideia de que o fruto do Espírito é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser regado, cuidado por cada um de nós. O Senhor é aquele que gera em nós o fruto do Espírito, a unidade do fruto do Espírito. Portanto, nós como igreja precisamos regar esta virtude maravilhosa em favor das nossas vidas. Portanto, traz a ideia de fidelidade, lealdade. Note que ao analisarmos a epístola aos Gálatas, a gente pode perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã. Faltava lealdade. Faltava este fruto que guia, que traz direcionamento, que traz evidências de que o Senhor habita em nós. Note, então, nesta igreja de Gálatas, na igreja da Galácia, então, portanto, faltava esta virtude, a lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã. Mas note que não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Faltava lealdade dos irmãos da Galácia para com Paulo, mas também para com o Evangelho. E que o Senhor nesta noite nos ensine, através do seu Santo Espírito, que a gente precisa ser leal. Leal a quem? Leal a Deus. Leal a quem? Leal ao Evangelho. Leal a quem? Leal ao nosso próximo, ao nosso semelhante, aos irmãos que estamos inseridos em comunidade. Falta de nós, como igreja, deixar exalar essa virtude do Espírito de Deus. Portanto, faltava isso com os irmãos que estavam na Galácia. Então você vai ver aqui algo importante também, que assim, fidelidade como fruto do Espírito, não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Se nós saímos daqui nesta noite com este entendimento, com essa compreensão, que a gente como igreja precisamos exalar esta virtude do Espírito, portanto lealdade, fidelidade, não somente para com o nosso próximo, mas para com Deus e para com a sua vontade, já valeu nós estarmos aqui nessa noite aprendendo a palavra. Entende a importância que nós como igreja precisamos trazer à nossa vida? Não podemos aceitar alguém que se diz cristão, que não é leal a Deus.
Não podemos aceitar alguém que se diz cristão, não sendo leal ao Evangelho. Não podemos aceitar alguém que carrega esta nomenclatura de cristão, e os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos porque eles pareciam com Cristo. Nós, como igreja, precisamos parecer com Cristo, amar como Ele amou, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiria. Você percebe o quanto isto é importante para nós como igreja nos dias em que nós estamos vivendo? Por quê? Porque falta lealdade, falta fidelidade. E na igreja, em Galácia, na Galácia, estava faltando isso dos irmãos: fidelidade para com Paulo, fidelidade para com o Evangelho. Portanto, aqui esta ideia de lealdade não se resume apenas para com os homens, mas principalmente para com Deus e com a sua vontade. Que a mão poderosa de Deus nos alcance nesta noite. Que a palavra de Deus encontre guarida nos nossos corações nesta noite. E que a gente permita com que esta essência gerada em nós traga resultados maravilhosos de lealdade e de fidelidade para com Deus e para com a sua palavra. A segunda grande lição que a gente precisa estudar aqui, portanto, a segunda grande virtude que é para nós estudarmos é mansidão. Diga comigo, mansidão. Note que mansidão aqui vai nos trazer a ideia de um oposto. A mansidão aqui é o oposto da agressividade. Entende? Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Leia comigo. Jesus disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, disse o Senhor Jesus. Você percebe? Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, a ideia de mansidão aqui é o oposto da agressividade. A gente precisa aprender algumas coisas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem a função de nos confrontar. Porque tem alguém que diz assim: ah, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e vai para o inferno assim. Então, entende? Porque a gente precisa mudar. A gente precisa melhorar. Eu entro na igreja, num culto como esse, eu preciso sair daqui melhor do que como eu entrei. Sabe, a ideia de melhorarmos, de evoluirmos. Um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, e esse organismo vivo, ele cresce. A gente precisa crescer também espiritualmente. É inadmissível os anos que se passam, os dias que se passam, os ensinos que são ensinados, e a gente não melhora. Eu não consigo acreditar num evangelho que não traga transformação. Quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, mas eu cresci. Disse Paulo, a gente precisa evoluir como igreja, a gente precisa crescer como igreja. Eu sei que está difícil, mas dá para dar glória, irmão. Entende? A gente precisa crescer como igreja. E a ideia do texto aqui, a mansidão é o oposto da agressividade. É algo que não anda junto, não dá para andar em concordância com essa situação. Note, essa palavra é tão linda. Há uma grande definição também por mansidão sobre gentileza. Você consegue entender isso? Mansidão aqui também é humildade.
Note, olha, então não dá, é o oposto da agressividade, não combina com a agressividade, de raiva, de violência, sabe? Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Domingo eu falava sobre isso. É inadmissível alguém que se diz cristão e não é humilde. Sabe, aquele ser de nariz empinado, aquele irmão arrogante, aquele irmão que passa pelos outros, não dá a paz do Senhor, que olha para você, viu que você está lá do outro lado da rua e não lhe cumprimenta. Meu irmão, é inaceitável isso no nosso meio. É inaceitável, porque as pessoas tentam olhar para nós e ver em nós algo diferente. As pessoas querem enxergar em nós semelhanças daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou, daquele que nos deu um banho de sangue e nos introduziu em sua presença. Sabe, então quando a gente aprende com Jesus, a gente se assemelha aos passos, ao caminhar, aquilo que Jesus nos ensinou. A gente precisa sair do campo teórico e colocar isso em prática. Praticar com verdade, com veemência, com responsabilidade. Sabe, a gente não pode deixar com que o oposto reine as nossas vidas, porque a gente viu as obras da carne, aquilo que a gente gera, que a nossa natureza é capaz de gerar, de trazer, de exalar, não é um bom perfume de Cristo. E a Bíblia nos diz que aqueles, portanto, a palavra de Deus nos diz: de outrora eu vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você percebe-se que não vai entrar no reino dos céus aquele que permite com que a essência da sua natureza não seja subjugada pela ação e pela intervenção de Deus através do gerar do Senhor em nossas vidas. Então você vai enxergar à luz da palavra de Deus que a gente precisa deste agir do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É o Espírito de Deus em nós, fazendo aquilo que naturalmente a gente não faria. Então aqui a ideia que eu quero trazer para vocês nesta noite é de autoexame, é de reflexão, é de olhar para dentro de si e de reconhecer que as nossas ações muitas vezes não está conivente com aquilo que foi gerado em nós. Sabe, é subjugar a carne, é matar a nossa natureza pervertida, que de alguma maneira tenta constantemente nos distanciar do plano de Deus. Mas levanta a tua mão que eu quero te abençoar nesta noite. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos instruindo, nos capacitando, nos preparando, para que quando as pessoas olharem para nós, vejam semelhanças daquele a quem servimos e adoramos, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, são verdades que são edificantes para a nossa vida. Falta gentileza nos dias em que nós vivemos, falta esta mansidão, falta esta essência do Espírito de Deus em nós. E lembra que eu iniciei esta temática de estudo falando sobre isso, que às vezes a gente está preso como igreja pentecostal que somos pentecostais, cremos nos dons e na atualidade dos dons espirituais, nós cremos nisso, mas a gente está vendo ao longo do tempo os dons espirituais regendo a vida de muitas pessoas. O camarada tem dons espirituais, mas ele é um sem vergonha, me perdoe a expressão da palavra, ele compra e não paga, ele fala mal dos outros, sabe? Não, mas ele prega muito, ela canta muito, Deus usa muito. Eu quero saber se Deus usa muito, meu irmão.
Sabe, isso não pode ser algo que a gente aceite. Por quê? Porque a árvore será conhecida pelos seus frutos. E o que está em questão aqui é o que a gente deixa evidenciar, é o que a gente põe para fora, é o que glorifica a Deus, o que exalta ao Senhor. A nossa vida precisa exaltar o nome do Senhor. Sabe, não deixar com que a nossa natureza vença o grande plano de Deus para a nossa vida. Porque Gálatas capítulo 5 inicia dizendo que existe um grande conflito da carne com o espírito. Os dois se opõem. Você percebe? É uma guerra espiritual. Mas a Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. E o que é andar no Espírito? E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar na palavra. Andar no Espírito é andar no Evangelho. Andar no Espírito é andar nos ensinos de Cristo. Andar no Espírito é andar à luz da palavra e das orientações de Jesus para nós como igreja. É isso. Então, quando a gente anda no Espírito, portanto na palavra, no ensino, no Evangelho, a gente não é mais aquele pecador contumaz, sabe, o iníquo. Não, a gente erra, somos seres humanos, mas a gente não vive na prática do pecado. A gente pode transgredir, mas a gente não ama o pecado. A gente não tem prazer no pecado. A gente tem prazer em estar na presença de Deus, adorando ao Senhor e magnificando o nome daquele que é santo. Entende? Que o Senhor nos dê graça para a gente viver esta essência, cuidando, olhando, se examinando, entende? Olhando você mesmo e contemplando o que é que está reinando sobre a sua vida. Então note que a segunda lição do texto, portanto o segundo texto a ser estudado, é a ideia da mansidão. Então tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam com Jesus. É tempo de nós como igreja aprender com Jesus. Sabe, mas fulano faz assim, eu também vou fazer. Meu irmão, então você está aprendendo com fulano, você está aprendendo com ciclano. A gente está aqui para aprender com Jesus. E aprender com Jesus é maravilha, irmão. Diga assim, maravilha. Maravilha aprender com Jesus. Vamos lá, a terceira palavra, a terceira virtude a ser estudada aqui nesta noite é domínio próprio. Diga isso, domínio próprio. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha isso, eu vou repetir. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Então note que o fruto do Espírito aqui, ele pode ser visto em relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. Diga comigo, temperança. Temperança. O que é temperança? O que é domínio próprio? O que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Autocontrole. É autocontrole. Fala aqui de virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões. Isso é virtude. Isso aqui é domínio próprio. É a expressão de que a gente precisa dominar desejo, paixões e tudo que está englobado dentro deste ser que tenta de alguma maneira nos conduzir para o distanciamento do Senhor.
Então é isso que é domínio próprio. A palavra de Deus é maravilhosa, é temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo. Você tem isso? Mas se falar de mim, eu também falo. Está faltando temperança. Se pisar no meu calo, eu também vou pisar, vou retrucar. Está faltando temperança. Mas não, está faltando, irmão. Está faltando. Você percebe? Não é a ação, o agir sem pensar, o agir loucamente. Você sabia que muitas vezes nós passamos por situações que elas requerem de nós um agir de forma impulsiva, sem pensar. E aí tem o que discorre dessas nossas ações precipitadas e equívocos. Porque tem gente que fala, mas Deus perdoa o pecado. É claro que Ele perdoa, mas o pecado tem consequência. O pecado carrega marcas, a gente carrega marcas quando pecamos. Ou você pensa que não? Quantos de nós sofremos até hoje, nos dias de hoje, pelos pecados cometidos outrora? Carregamos marcas, consequências. O pecado Deus perdoou? Claro que Deus perdoou, mas o pecado tem consequência. Então, quando a gente entende isso, o Espírito de Deus, portanto, o fruto do Espírito, essa virtude que vem sobre nós, essa capacitação do céu que vem sobre nós, vai fazer com que a gente prevaleça sobre os nossos desejos, sobre a nossa natureza caída. Você consegue entender isso? Mas eu não consigo. Está faltando regar, cultivar esta virtude do Espírito de Deus em sua vida. Então é isso que é domínio próprio, é isso que a Bíblia nos ensina, é a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Sabe, eu não vou ser regido por aquilo. Você sabia que alguém sabendo que você é pavio curto, essa pessoa pode provocar você de alguma maneira, esperando uma reação sua? Você sabia disso? A pessoa sabe, não, aquele irmão ali é pavio curto. Eu vou, sabe, o inimigo utiliza de situações, de pessoas, porque sabe que você é pavio curto. E aí você vai o quê? Vai ficar pior do que aquela pessoa que ele provocou. O resultado que ela almejava, ela conseguiu, porque você não foi capaz de conter-se. Você não teve domínio próprio. A ideia de domínio próprio e mansidão, que às vezes tem correlação, também traz a ideia de um domínio, um poder sobre domínio, um cavalo domado. Você já viu um cavalo domado? Sabe, domado por alguém que sabe o que está fazendo. Ele tem controle sobre o cavalo. Entende? Se você não domina ele, meu irmão, ele sai no galope, te leva, tu cai para o chão, se arrebenta todo. A ideia é essa, é domínio próprio, é controle sobre a nossa existência. E isso a gente só consegue através do Espírito de Deus. Diga bem forte, eu vou conseguir. Toda a igreja, eu vou conseguir. Vai conseguir dizer não ao pecado, vai conseguir dizer não aos prazeres que te rodeiam, vai conseguir dizer não a tudo aquilo que tenta te distanciar de Deus. Você vai conseguir dizer não, você vai conseguir dizer não. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que foi enxertado em nós e vai nos dar condição de a gente dizer não, e vai nos dar a condição da gente dizer não. Eu trabalho com salão de cabeleireiro e eu atendo alguns salões de cabeleireiro. E uma feita, eu estava num salão, e alguns salões no masculino é totalmente diferente do segmento feminino. O segmento feminino é a mulherada conversando, batendo papo. Há alguns cabeleireiros masculinos que é pesado o clima, sabe? Tem muitas pessoas de má índoles, sabe? Que vão nesses lugares e tal. Como em todo lugar tem, mas há alguns salões que são pesados. E uma certa feita eu estava num salão próximo da minha residência e tinha alguém que me conhecia. E sabe aquelas pessoas que tentam às vezes zombar da nossa fé?
Zombar porque a gente serve ao Senhor, zombar porque a gente é crente em Jesus. Sabe, essa pessoa quis tirar um barato comigo, sabe, quis, e tal, mas o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, mas crente não pode isso. E aí eu fui ousado, eu falei assim, mas quem foi que falou que o crente não pode? Ele estava falando, crente não pode fumar, crente pode beber, crente pode fazer isso, crente não pode fazer nada. Eu falei, mas quem foi que disse que o crente não pode? Aí ele ficou assim, sem entender. Eu falei, quem foi que falou que o crente não pode? O crente pode, só que isso não convém. Sabe, a Bíblia nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Então, e aí eu falei assim, eu posso dizer não, eu posso, mas eu não quero, isso não me convém. E aí eu sabia que ele gostava do cigarrinho do capeta, eu falei assim, agora larga o cigarrinho do capeta para ver se você pode. Então quem é que tem liberdade? É eu ou é você? Você é escravo, eu sou livre, eu não estou preso a essas circunstâncias, a droga, a cachaça, ou qualquer outra coisa, eu tenho liberdade para dizer não. Mas quantas pessoas pensam que têm liberdade, mas estão escravizadas, não conseguem dizer não. Não consegue dizer não. Então quem é que tem liberdade? Será que é alguém que está porque ele fuma, porque ele bebe, porque ele tem sexo com variadas pessoas? É ele que tem liberdade? Isso tem nada, é escravo, irmão. É escravo da sua natureza humana, portanto as obras da carne. E aí as pessoas que estavam no salão começaram a zombar dele. Ele ficou quieto, quis fazer o cristão passar de bobo. Quem ficou de bobo foi ele. Entende isso? Porque a gente precisa estar apto para responder a nossa fé, meu irmão. Sabe, a gente chega desse negócio que crente é bobinho, crente é isso, crente é aquilo. Não, mas com sabedoria, com graça, com virtude, com presença de Deus, com orientação de Deus. A gente é um povo livre, liberto, para louvor e glória do Senhor Jesus. Permitir jamais com que a nossa natureza caída sobressaia sobre essas grandes virtudes. Portanto, o fruto do Espírito, ele traz em nós estas virtudes maravilhosas que aqui falamos. Falamos sobre elas aqui ao longo dessas 3 quartas-feiras. Falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz, falamos sobre a longanimidade, a benignidade, a bondade. Estamos falando hoje sobre fidelidade, sobre mansidão, sobre domínio próprio. E a Bíblia nos diz que contra estas coisas não há lei. Você consegue entender isso? Então, exercer o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades ao quê? À obediência de Cristo. Entende? É pegar tudo isso e submeter-se à vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo para nós? Qual é a vontade de Cristo para nós? É que a gente viva a essência daquilo que Ele tem como projeto para a vida de cada um de nós. Portanto, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade, portanto, a lealdade vai nos introduzir em lugares que a gente jamais pensaria estar. Diga comigo, a lealdade vai me introduzir em lugares que jamais eu pensaria estar. Você sabia disso? Que quando as pessoas conseguem enxergar lealdade em alguém, meu irmão, você está a 10 passos à frente. Você será o escolhido para as próximas ações efetivas, seja ela na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar. A lealdade, a fidelidade abre portas. Sabe, a lealdade, a fidelidade nos faz conhecer e desfrutar de amizades maravilhosas. Você sabia disso? Porque quem é que quer ser amigo de alguém que não é leal? Quem é que quer ser amigo de alguém que não é fiel, não tem fidelidade? Quem é? Você quer colocar alguém dentro da tua casa que não é leal? Você quer? Você põe? Põe? Você põe, irmão? Não põe. Ninguém põe.
E quantas pessoas ao longo da caminhada cristã se fazem com demonstrações com ausência de lealdade, de fidelidade. Entende? Então, a fidelidade aqui, a lealdade vai nos introduzir em lugares que a gente jamais pensou estar. Abre portas. Sabia? Abre portas. Quando você estiver lá na empresa e ter um cargo de confiança, às vezes as habilidades não vão nem sobressair, porque entre as habilidades de alguém e alguém fiel, alguém leal à empresa, vai ser colocado quem lá? Alguém que é leal, alguém que é fiel. Você consegue entender isso? E quando as pessoas conseguem enxergar isso em nós, a gente vai chegar em lugares que Deus tem como propósito de nos conduzir. Diga bem forte: eu preciso ser leal. Fala assim: eu preciso exercer fidelidade. Porque é para isso que o Espírito de Deus, o fruto do Espírito vem sobre nós. A gente não quer alguém desleal do nosso lado. A gente quer alguém para ombrear, para estar lado a lado. E a ideia de fidelidade aqui é esta. A igreja da Galácia faltava isso. Faltava lealdade para com Paulo, faltava lealdade para com o Evangelho. É por isso que a palavra de Deus nos diz: quando você trabalha e o seu patrão ele não teme a Deus, ele escraviza as pessoas, a Bíblia diz para você o quê? Fazer tudo ao contrário lá no serviço. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz para a gente honrar, a Bíblia diz para a gente trabalhar fazendo para como a gente estivesse fazendo para o Senhor, porque a recompensa vem do Senhor. Então ensina-nos de que modo a gente deve se comportar. Você percebe? Então, através da lealdade a gente chega em lugares que a gente jamais pensou que iríamos chegar. Isto é fidelidade, lealdade. Lealdade à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a ser leal ao Senhor, à sua palavra e ao Evangelho de Jesus Cristo. A gente falou também sobre mansidão. E mansidão é isso, é aprender com Jesus. Mansidão é isso, é o oposto da agressividade, da raiva, da violência, sabe? É ser gentil, não somente para com os outros, mas sendo com os outros, revelando o Espírito de Deus em nós, nos fazendo ser imitador do Senhor. E quando a gente tem isso sobre nós, meu irmão, que bênção que é alguém manso, humilde, coração pacificado. Dê glória a Deus por isso, irmão. Dê glória a Deus. Que esta essência venha sobre nós, esta virtude surja, seja notória sobre as nossas vidas, porque mansidão é isso, sabe? É nos assemelhar com o aprendizado de Jesus, é se tornar manso e humilde como Jesus, é entender o que Jesus nos ensinou. E a palavra aqui daqueles que aprendem com Jesus, daqueles que são mansos e humildes de coração, a Bíblia diz que encontrarão descanso para a alma. Olha, sabe qual é a grande lição aqui? É sossego para o nosso interior. Dê um glória, irmão. Olha que frase bonita. É sossego no nosso interior. Você já viu o teu interior agitado? Já viu aquele falta desta essência, desta virtude do Espírito de Deus na vida de alguém? Como é ruim isso. Alguém inquieto, alguém que, sabe, falta esta virtude. A Bíblia diz que vai encontrar descanso para a alma. Oh glória, descanso. Fala para o teu irmão: você precisa ter alma descansada, irmão. Eita, esta essência da palavra, é isso aqui que Jesus está ensinando a nós. E eu encerro que a gente falou sobre domínio próprio. Domínio próprio é isso,
É ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. É o domínio próprio, é a temperância, sabe? É a mudança, é a virtude que precisa exalar sobre a nossa existência. Porque o texto que eu li, Provérbios 16, 32, diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, sabe? É alguém temperado, é alguém que age de forma com domínio sobre a sua existência. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha, vale mais controlar o seu espírito do que controlar uma cidade, conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 16, 32. Então que a gente exerça isso na prática, coloque isso, que a gente regue este fruto que gera em nós estas virtudes maravilhosas, para que a gente sirva ao Senhor melhor, com maior responsabilidade e com maior compromisso. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações aqui nesta noite. Fique com esta palavra, que estas virtudes sejam exaladas sobre a tua vida, que estas virtudes sejam marcas da tua vida, que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós estas virtudes maravilhosas que vão glorificar a Deus, que Deus será glorificado através das nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor que Ele merece.